Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família, reforçando aquele pedido de sempre, para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Você que está vendo esse vídeo aí de outra plataforma, toque abaixo, tem um link para que você possa ver essa mensagem completa no canal. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quero agradecer os novos inscritos do canal, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar todos de uma forma poderosa. Nossa meditação hoje está no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso de número 43 e 44, que diz assim, olha: E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os seus pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em um lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, desatai-o e deixai ir. Novamente, João capítulo 11, verso 43 e 44, diz assim: Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e seus pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em um lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai, desatai-o e deixai-o ir. Nós temos aqui um texto extraordinário que no capítulo 11, ele vai narrar a história de vários personagens: Jesus, Marta, Maria, sua irmã. E essa era uma família que tinha uma grande intimidade com Jesus. Todas as vezes que Jesus passava nas regiões e aldeia para poder pregar o evangelho, essa família tinha o costume de receber Jesus em sua casa. Então essa família de Lázaro, Marta e Maria, eles se tornaram uma família muito íntima de Jesus, por sempre recebê-lo em sua casa quando Jesus passava naquela região. Isso é interessante porque o homem foi criado por Deus para poder ter intimidade com o Senhor. Deus sempre quis ter um relacionamento comigo, você, uma intimidade comigo, você. E esta família era uma família que literalmente tinha uma amizade com Jesus. Mas por quê? Todas as vezes que Jesus passava naquela região ali, eles abriam a sua casa e convidavam Jesus. Então, se eu e você queremos ter uma comunhão, uma intimidade com Jesus, nós precisamos sempre abrir a porta do nosso coração. Talvez você é uma pessoa que sempre vai na igreja, talvez é uma pessoa que ouve aí as mensagens, pregações, o vídeo, talvez você já até inscreveu no canal, mas até hoje você não tomou essa decisão de aceitar Jesus, de permitir que Ele entre na sua vida, entre no seu coração. Faça isso para que você possa ter uma intimidade maior, uma comunhão com o Senhor Jesus. O homem foi criado para que ele possa ter um relacionamento, uma intimidade. Mas isso só pode acontecer a partir do momento que eu e você abrimos o nosso coração e convidamos Jesus para poder entrar. Então Lázaro, Marta e Maria tinham uma comunhão muito grande com Jesus, porque sempre recebia ele na sua casa. Só que a Bíblia fala que Lázaro ele vai ficar enfermo. As duas irmãs vão mandar avisar Jesus. Jesus ele vai demorar um tempo e 4 dias depois Jesus vai chegar naquela região. Lázaro já tinha morrido, Lázaro já tinha sido enterrado. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela região, Jesus vai mandar que eles pudessem remover a pedra que estava tampando o túmulo. E depois que Jesus mandou que pudesse ser removido aquela pedra, então Jesus deu essa palavra, olha, João 11, 43. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Todas as vezes que nós lemos esta passagem, essa mensagem, nós vemos esse milagre sobrenatural, porque Jesus ele ressuscitou a Lázaro. Jesus trouxe vida para Lázaro. Só que o interessante é que esse milagre tem um segredo aqui que está por trás. Muitas das vezes nós focamos no milagre, focamos naquele acontecimento, mas esquecemos de ver o segredo que está por trás daquilo. Por quê? Jesus ele é considerado como a fonte da vida. Toda palavra que Jesus dá, toda palavra que Jesus pronuncia, ela é pronunciada em favor da minha vida e da sua vida como vida. Quando você vai olhar lá no início, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz que a terra estava vazia e sem forma. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus estava trazendo vida naquele caos. Todas as vezes que nós vemos Jesus falar, pronunciar uma palavra, toda a palavra de Jesus ela tem um propósito de trazer vida para mim e para você. Então a Bíblia diz que quando Jesus estava ali, a pedra foi removida, Jesus clamou com alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora.
Quando Jesus dá esta palavra, essa declaração, Jesus está pronunciando vida. Jesus está falando para ele sair daquela situação de morte, de treva, para poder viver algo novo da parte do Senhor. Só que o texto nos traz um segredo interessante, que muitas das vezes nós não olhamos para isso. O texto diz de novo, João capítulo 11, verso 43, tendo Jesus dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus pronunciou vida. Só que no verso 44 diz, e o defunto saiu. Olha que coisa interessante. Porque nós olhamos o milagre, mas o milagre aqui ele fez parte de duas pessoas. Primeiro, Jesus pronunciou com grande voz, Lázaro, vem para fora. A palavra foi dada, a palavra de vida foi liberada. Mas o defunto saiu. Ou seja, quando ele ouviu aquela palavra de vida sobre ele, ele saiu daquele túmulo, ele saiu daquela escuridão e veio para fora. Então ele agora recebe vida, porque a palavra foi dita, mas ele também tomou a decisão de sair para fora. E isso é interessante porque aqui está o segredo no milagre. Porque talvez você tenha ouvido muita palavra do Senhor. Palavra de vida, palavra de cura, palavra de transformação. A pergunta é, depois que você tem ouvido a palavra, qual tem sido a sua atitude? Porque o texto, o segredo é que eu ouvindo isso, ele saiu para fora. Depois que ele ouviu a palavra, ele não permaneceu no mesmo lugar, ele saiu para fora. Talvez você continue no vício, talvez você continue no mundo, talvez você continue na depressão, talvez você continue preso em situações adversas, porque a palavra foi dita, mas você não tomou atitude de sair para fora. Aqui está o segredo desse milagre, a palavra de vida foi liberada, mas ele tomou a atitude de sair para fora. Então talvez algo não aconteceu na sua vida, porque você só ouve palavra de cura, libertação, transformação, e você diz, por que não acontece comigo? Porque você continua parado na mesma situação. Deus te deu uma palavra de porta aberta, mas você ainda não saiu para procurar serviço. Deus já te deu uma palavra de libertação, mas você ainda continua preso no vício, você não saiu. Deus já te deu uma palavra para você se libertar da depressão, você continua preso em pensamentos negativos, porque você ainda não tomou atitude. O verso 44 diz, e o defunto saiu. Depois que ele ouviu aquela palavra de vida, ele saiu. Então o segredo está aqui. Deus já liberou a palavra na sua vida. Deus já tem falado com você várias vezes. Mas tem que haver uma declaração de Jesus, mas uma ação sua. Talvez a mudança ainda não aconteceu porque você não saiu. Talvez você continue preso nessa mesma situação. Mas hoje nós temos que aprender esse segredo. Quando você toma atitude, depois que a palavra foi liberada, algo novo acontece na sua vida. O verso 44 diz, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolto em um lençol. Disse a Jesus, desatai, desligai-o e deixai ir. Depois que ele saiu, todos aqueles lençóis que estavam prendendo ele, Jesus diz, desatai, e agora ele está livre. Mas ele passou por um processo, ao ouvir a palavra, ele saiu para fora. É tempo de você sair desse mundo. É tempo de você sair desse vício. É tempo de você sair dessa depressão. É tempo de você sair dessa situação negativa que você está vivendo. A palavra já foi liberada, mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que deixar a situação que tem te matado, tem te feito sofrer, esses pensamentos negativos, sair para fora. Jesus não foi lá dentro e puxou ele. Jesus deu uma palavra, porque toda palavra de Deus, ela é vida. Toda palavra que Cristo libera, ela é vida para mim e para você. Ele liberou vida para Lázaro. Ele recebeu vida, mas ela aconteceu quando ele saiu. E o defunto saiu. Saiu daquele lugar que ele estava, daquele túmulo, daquele lugar de escuridão. E ao sair, ele saiu todo envolto em faixa. Mas Jesus deu uma ordem para desatar ele, desligar ele e deixar ele. Saiu livre completamente. Mas houve aqui, olha, uma palavra de Jesus dita e uma atitude dele de sair para fora. A palavra de vida, de cura, de libertação, de transformação já está sobre a sua vida. Só ainda não aconteceu porque você não tinha tomado atitude. Mas hoje a palavra novamente vem até você, palavra de vida, para que ao ouvir ela você possa tomar uma atitude. Se levante, não aceite esse mal, esse vício, essa doença, essa situação te destrui. Saia para fora dessa situação, para que você possa viver coisas sobrenaturais da parte do Senhor. É um milagre extraordinário que Jesus ressuscitou a Lázaro. É muito bom falar nisso, mas aqui está o segredo. Quando ele ouviu a palavra de vida, ele saiu para fora.
Toma essa decisão, saia do mundo, saia dessa situação contrária que você está vivendo, saia dessa rebeldia, saia talvez dessa traição, saia desse vício, saia desses pensamentos negativos, saia dele, porque a palavra já foi liberada sobre a sua vida. Quero orar para que você possa ter essa atitude de sair para fora dessa escuridão ou dessa situação que você está vivendo, porque a palavra de vida já foi liberada, mas ela só se torna uma realidade a partir do momento que você recebe ela e toma uma atitude. Então quero orar para que o Espírito Santo possa te dar coragem, força e atitude, para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Feche os olhos, Pai. Eu te apresento a vida, Pai amado, desse homem, dessa mulher, dessa família. Nós, Pai amado, somos marcados com esse milagre da Tua palavra. Quantas pessoas já ouviram, meu Pai amado, que o Senhor chegou e chamou o nome dele para que ele pudesse sair para fora. Pai amado, mas a Tua palavra diz que ele tomou a atitude de sair. Quantas das vezes as palavras de vida, de cura, de libertação é dada a cada um de nós, mas nós não temos atitude e o defunto saiu. Pai amado, ele estava morto, saiu, nós estamos vivos, Senhor. Mas muitas vezes queremos que a palavra seja liberada, mas permanecemos na mesma posição negativa. Mas eu oro para que o Senhor venha quebrar toda a cadeia, toda opressão, toda carga e possa impulsionar esse homem, meu Deus amado, essa mulher, a sair dessa situação, mediante a palavra que já foi liberada, porque a Tua palavra é de vida, a Tua palavra é de transformação. Lázaro viveu, Pai amado, algo sobrenatural, mas houve a manifestação da Tua palavra, mas houve a atitude dele de sair para fora. O Senhor não entrou dentro daquele túmulo, porque tudo que o Senhor faz, Pai amado, o Senhor libera a palavra, mas o Senhor sempre espera numa atitude nossa. Eu oro para que esse homem e essa mulher, mediante essa situação que ambos estão vivendo, eles possam ter a atitude de sair dessa situação, sair para fora, para que ambos sejam desatados, desligados de toda a prisão, e possam viver o sobrenatural do Senhor. Oro e abençoa essa vida, te peço, impulsiona o Espírito Santo, incentiva esse Espírito Santo, essa pessoa, já recebeu a palavra de vida, que possa haver atitude na vida de cada um deles, no poder do nome de Jesus. Que você possa observar esse segredo que está por trás desse milagre. Jesus deu a palavra de vida, mas o defunto tomou a atitude de sair para fora. Saia para fora dessa situação, porque a palavra de vida, de transformação, de mudança, já foi liberada sobre você. Compartilhe com essa mensagem com outra pessoa, que talvez você já sabe que está preso numa situação, reclamando, minha vida não muda. A palavra já foi liberada, ela é poderosa, mas depende de uma atitude minha e sua. Que possamos ter essa atitude em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa tomar atitude, sair para fora e viver o sobrenatural do Senhor. Amém.